A história concisa da Revolução Russa de Richard Pipes oferece uma análise detalhada e objetiva dos eventos que levaram à Revolução Russa de 1917 e suas consequências. O renomado historiador especialista em história russa examina as causas profundas da Revolução, desde a insatisfação popular com o regime czarista, a pressão social e econômica sobre os camponeses e trabalhadores, até o papel decisivo dos intelectuais e revolucionários. A obra aborda a ascensão do bolchevismo, liderado por figuras como Lenin e Trotsky, e descreve como os bolcheviques conseguiram tomar o poder e consolidar sua autoridade através de métodos frequentemente brutais. Richard discute também as disputas internas entre diferentes facções revolucionárias e as dificuldades enfrentadas pelo novo governo soviético. Um aspecto notável do livro é a maneira como Richard desmistifica alguns dos mitos em torno da Revolução, oferecendo uma perspectiva crítica sobre a ideologia e as práticas bolcheviques. Ele argumenta que a Revolução Russa não foi inevitável e que alternativas menos violentas poderiam ter sido possíveis. O autor descreve a insatisfação crescente entre os camponeses, operários e a classe média em relação ao governo autocrático dos czares, especialmente Nicolau II, cuja ineficácia e relutância em implementar reformas contribuíram para o descontentamento. Sotopin, primeiro-ministro de Nicolau II, implementou várias reformas agrárias entre 1906 e 1911, visando criar uma classe de camponeses proprietários de terras leais à monarquia. A tentativa de modernização e reformas econômicas e sociais no final do século XIX e início do século XX falharam em resolver os problemas estruturais da Rússia e muitas vezes exacerbaram as tensões sociais. Por mais que as reformas de Sotopin tenham tido algum sucesso em estabilizar as áreas rurais, elas não foram suficientes para resolver os problemas estruturais profundos do Império Russo. Após a Revolução de 1905, o czar concedeu a criação da Duma, um parlamento eleito, e promulgou o Manifesto de Outubro, que prometia liberdades civis e a formação de um governo constitucional. No entanto, Nicolau II frequentemente limitava o poder da Duma e resistia a mudanças substanciais, minando a eficácia das reformas e mantendo a autocracia. As tentativas de reforma foram em grande parte insuficientes e frequentemente obstruídas pela resistência interna do czar e de sua corte. A falta de uma reforma genuína e profunda contribuiu para a crescente insatisfação popular. Uma das outras figuras foi Rasputin. Rasputin nasceu em uma família de camponeses na Sibéria em 1869. Sem educação formal, ele desenvolveu uma reputação de místico e curandeiro. Em sua juventude, Rasputin peregrinou por mosteiros e centros religiosos, construindo uma imagem de homem santo com poderes de cura e premonição. Rasputin chegou a São Petersburgo em 1905, onde rapidamente se integrou aos círculos religiosos e sociais da capital. Ele foi apresentado à família real em 1905, graças à sua reputação de curandeiro. A czarina Alexandra, desesperada por encontrar uma cura para a hemofilia de seu filho, o czarevich Alexei, acreditava fervorosamente nas habilidades de Rasputin. Ela via em Rasputin uma figura salvadora e confiava profundamente nele. A proximidade de Rasputin com a czarina Alexandra causou grande controvérsia. Alexandra via Rasputin como um santo, acreditando que ele era enviado por Deus para salvar Alexei. A confiança cega de Alexandra em Rasputin levou a acusações de que ele estava manipulando a czarina e, por extensão, influenciando decisões importantes da monarquia. Rasputin frequentemente oferecia conselhos à czarina e, através dela, influenciava o czar Nicolau II. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto Nicolau estava no fronte, Rasputin teve um papel mais ativo na corte. Richard destaca que muitos ministros e oficiais de alto escalão foram nomeados ou demitidos devido à influência de Rasputin. Essa interferência minou a confiança pública na monarquia e aumentou a instabilidade política. Rasputin era visto como uma figura escandalosa devido ao seu comportamento moralmente questionável. Histórias de sua promiscuidade e indulgência em álcool circulavam amplamente, manchando a imagem da corte. O autor observa que, embora algumas dessas histórias possam ter sido exageradas, a percepção pública de Rasputin como um corrupto e depravado prejudicou severamente a reputação da família Romanov. A nobreza e os oficiais do governo ressentiam profundamente a influência de Rasputin. Muitos acreditavam que ele estava levando a Rússia à ruína e que sua eliminação era necessária para salvar o país.
Em dezembro de 1916, um grupo de nobres russos, liderados pelo príncipe Félix Yusupov e o grão-duque Dmitri Pavlovich, conspirou para assassinar Rasputin. Eles acreditavam que sua morte poderia restaurar a confiança na monarquia. Rasputin foi atraído para a casa de Yusupov sob o pretexto de uma festa. Lá, ele foi envenenado com cianeto, mas o veneno não teve efeito imediato. Em seguida, foi baleado várias vezes e finalmente jogado no rio Neva. A resistência surpreendente de Rasputin à morte apenas aumentou o mito em torno de sua figura. Seu corpo foi encontrado dias depois, e a autópsia revelou que ele estava vivo quando foi jogado no rio, morrendo por afogamento. A morte de Rasputin, embora vista inicialmente como uma tentativa de salvar a monarquia, chegou tarde demais para alterar o curso dos eventos que levaram à Revolução Russa. Apesar disso, as versões dos supostos assassinos não batem com as versões dos outros envolvidos. A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial em 1914, em aliança com a França e o Reino Unido contra as potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. A guerra foi motivada tanto por alianças estratégicas quanto por disputas territoriais. A Rússia mobilizou milhões de soldados, mas estava mal preparada em termos de armamentos, liderança militar e logística. As primeiras campanhas, como a Batalha de Tannenberg, resultaram em derrotas devastadoras para o exército russo. A incapacidade de sustentar uma frente de guerra eficiente levou a enormes perdas humanas e materiais. Os soldados russos frequentemente enfrentavam escassez de armas, munições e até alimentos, o que afetou severamente o moral das tropas e contribuiu para deserções em massa. A guerra causou inflação galopante, escassez de alimentos e combustíveis, e interrupção da produção industrial. O custo humano e financeiro da guerra era insustentável para o Império Russo. A fome e a miséria urbana aumentaram a insatisfação popular, levando a greves e protestos em larga escala. A confiança no czar e no governo diminuiu drasticamente. As derrotas contínuas e a falta de liderança competente resultaram em uma crescente desmoralização e motins entre as tropas. Em fevereiro de 1917, a insatisfação culminou em grandes protestos em Petrogrado, São Petersburgo, que levaram à abdicação do czar Nicolau II. Durante a Revolução de Outubro e a subsequente Guerra Civil, de 1917 a 1923, estima-se que milhões de pessoas morreram em combate ou foram executadas. O Exército Vermelho, bolchevique, e os exércitos brancos, antirrevolucionários, estavam envolvidos em conflitos ferozes. O Terror Vermelho, uma campanha de repressão organizada pelos bolcheviques, resultou na execução de dezenas de milhares de inimigos do povo, incluindo oficiais czaristas, membros da classe média e supostos opositores políticos. Os bolcheviques, liderados pelo Exército Vermelho de Trotsky, conseguiram derrotar as forças contra-revolucionárias conhecidas como Exércitos Brancos. A Guerra Civil, que durou de 1917 a 1923, foi marcada por combates ferozes e uma brutalidade extrema. Os bolcheviques também enfrentaram e suprimiram movimentos separatistas e nacionalistas em várias regiões do antigo Império Russo, consolidando seu controle sobre o território que se tornaria a União Soviética. Durante a Guerra Civil, os bolcheviques implementaram políticas de comunismo de guerra, que incluíam a requisição de grãos dos camponeses, nacionalização da indústria e controle estatal sobre a distribuição de alimentos e bens. Richard conta detalhes da brutal repressão bolchevique durante este período, incluindo o Terror Vermelho, que visava eliminar qualquer oposição ao regime. Milhares foram executados ou presos como parte dessa campanha de repressão. Em meados de 1918, a situação da Guerra Civil Russa estava se intensificando, e os bolcheviques temiam que as forças brancas, que estavam avançando em direção a Ekaterimburgo, pudessem resgatar a família imperial. Os líderes bolcheviques, incluindo Lenin e Sverdlov, tomaram a decisão de executar a família para impedir qualquer possibilidade de restauração monárquica. Na noite de 16 para 17 de julho de 1918, a família imperial foi acordada e informada de que seriam transferidos para um local mais seguro devido à aproximação das tropas inimigas. Eles foram levados ao porão da casa Ipatiev sob o pretexto de tirar uma foto para provar que estavam vivos. Lá, um pelotão de fuzilamento, liderado por Yakov Yurovsky, executou Nicolau II, sua esposa Alexandra, seus filhos Olga, Tatiana, Maria, Anastasia e Alexei,
bem como alguns de seus servos leais. Em 1979, os corpos foram descobertos em uma floresta nos arredores de Ekaterimburgo, mas somente em 1991, após a queda da União Soviética, foram exumados oficialmente e identificados por testes de DNA. Em 2000, a Igreja Ortodoxa Russa canonizou Nicolau II e sua família como mártires. Richard Pipes analisa a execução da família imperial como um ato brutal que simboliza a violência e a repressão do regime bolchevique. Ele argumenta que a morte dos Romanov foi um marco significativo que consolidou o domínio dos bolcheviques e eliminou qualquer possibilidade de restauração monárquica, ao mesmo tempo que mostrou ao mundo a determinação dos bolcheviques em manter o poder a qualquer custo. As políticas de comunismo de guerra levaram a um colapso econômico e a uma severa fome de 1921 a 1922, especialmente nas regiões do Volga e da Ucrânia, resultando em milhões de mortes. A insatisfação generalizada culminou em revoltas, como a Revolta de Kronstadt em 1921, onde marinheiros, anteriormente apoiadores dos bolcheviques, se rebelaram contra o regime devido às duras condições. Em resposta à crise, Lenin introduziu a nova política econômica, NEP, em 1921, que permitiu uma certa liberalização econômica, incluindo a reintrodução de alguns elementos de economia de mercado e a permissão para pequenas empresas privadas. A NEP ajudou a estabilizar a economia e a melhorar as condições de vida, mas também gerou tensões dentro do Partido Bolchevique entre aqueles que viam a NEP como um desvio dos princípios socialistas. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, foi formalmente estabelecida, unificando várias repúblicas sob o controle centralizado do Partido Comunista. A estrutura do governo soviético era altamente centralizada, com o Partido Comunista exercendo controle absoluto sobre todas as instituições políticas e sociais. A saúde de Lenin deteriorou-se nos últimos anos de sua vida, levando a uma luta pelo poder dentro do Partido Comunista. Joseph Stalin emergiu como líder dominante após a morte de Lenin em 1924. Pipes descreve como Stalin consolidou seu poder através de manobras políticas e eliminação de rivais, preparando o terreno para sua ditadura. Richard Pipes conclui o livro refletindo sobre o impacto a longo prazo da Revolução Russa. Ele argumenta que a revolução e a subsequente consolidação do poder bolchevique levaram a uma transformação radical da sociedade russa, marcada por repressão política, controle estatal sobre a economia e a eliminação de qualquer oposição. O livro demonstra que os métodos brutais utilizados pelos bolcheviques para consolidar seu poder estabeleceram um precedente para futuros regimes totalitários e moldaram a política global no século XX. O link para adquirir o livro está na descrição do canal. Você ajuda o canal comprando pelo link. Se inscreva-se no canal e ative as notificações para os novos vídeos chegarem até você. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima!